Nesse vídeo, explicarei tudo sobre cheats DMA e quais hardwares são necessários. Também vou responder as dúvidas mais frequentes e como importar os hardwares direto de fornecedores chineses pelo menor preço, pois até agora ninguém realmente ensinou. Apenas mandam você entrar no Discord deles para te revenderem pelo triplo, ou até mais, do preço real. Se você comprou os hardwares DMA no Brasil ou está pensando em comprar, eu te garanto, está deixando de economizar mais de R$ 2.000. Não estou dizendo que isso é errado ou fazendo qualquer tipo de julgamento. É assim que o mercado funciona. Estou apenas te alertando mesmo. Você talvez já tenha ouvido falar em DMA, mas ainda não sabe exatamente como funciona ou para que serve. DMA, que significa Direct Memory Access, é uma das formas mais avançadas de cheating em jogos. O DMA é uma tecnologia de arquitetura de hardware criada para permitir que dispositivos periféricos, como placas de som, controladores de disco, placas de rede, etc., possam acessar diretamente a memória RAM, sem precisar passar pelo processador para cada operação de leitura ou escrita. Esse conceito surgiu por volta dos anos 1960 nos Estados Unidos. O objetivo era aumentar a velocidade de transferência de dados e reduzir o uso da CPU. Em 2016, surgiram as primeiras implementações do PC Elite, desenvolvido por Ulf Frisk, um pesquisador de segurança da Suécia. O objetivo original era analisar e descriptografar volumes BitLocker e realizar investigações forenses na memória RAM do computador-alvo. Em 2017, a comunidade de cheating percebeu que essa mesma tecnologia, capaz de ler a memória de outro computador sem precisar rodar nada nele, também podia ser usada para extrair informações de jogos em tempo real. Nos anos seguintes, o método começou a se popularizar, e a China entrou no cenário em 2018, quando empresas e fabricantes chineses começaram a produzir em massa suas próprias versões dessas placas FPGA, comumente conhecidas como placa DMA. Bom, antes de eu te mostrar os requisitos e explicar para que serve cada peça, vou deixar o meu colega Catatal te explicar rapidinho como funciona o básico da comunicação entre o cheat e o jogo. Diferente de um cheat interno ou externo, em vez de rodar o cheat no mesmo computador onde o jogo está sendo executado, o cheat DMA roda em um segundo computador totalmente separado. Tá, mas espera aí. Como o cheat se comunica com o jogo, se o jogo está rodando no meu PC principal e o cheat está no PC secundário? Calma, eu vou te explicar. A comunicação entre os dois PCs é feita pela placa DMA, através de um cabo USB 3.0. Você conecta a placa DMA diretamente em um slot PCI Express da placa-mãe do seu computador principal, que é onde o jogo roda. Esse slot pode ser X4 ou X16, dependendo do espaço disponível. Se você tiver um slot X16 livre, prefira usar ele, pois oferece maior largura de banda. A minha placa DMA fica conectada no slot X16 e ao rodar o programa para realizar o speed test, obtive 6.318 leituras por segundo e quase 200 megabytes por segundo de leitura contínua, o que é ótimo para leitura de memória em tempo real. Também é possível usar um cabo extensor PCIe, caso o acesso físico ao slot seja difícil. Depois disso, basta conectar uma ponta do cabo na porta data da placa DMA e a outra ponta na porta USB 3.0 ou superior, localizada na parte traseira da placa-mãe do seu computador secundário. Ah, e um detalhe importante. Use sempre uma porta USB 3.0 ou superior. Geralmente, elas são das cores azul ou vermelha. Se for inferior, 2.0, a taxa de transferência será muito baixa e o cheat vai apresentar atrasos e lag. Agora acho que entendi. Mas será que dá para fazer uma analogia para eu entender 100%? Claro. Veja bem, ao executar e rodar o cheat no seu segundo computador, imagine a seguinte analogia. Você ativa a opção do aimbot no cheat. Então, o cheat envia um soldadinho carregando um carrinho vazio. O soldadinho vai caminhando pelo cabo e chega na placa DMA. O soldadinho pede à placa DMA as informações da posição dos jogadores no jogo-alvo. Então, a placa DMA entrega para o soldadinho essas informações, e o soldadinho coloca as informações dentro do carrinho. Aí, ele volta caminhando pelo cabo, e ao chegar no seu segundo computador, ele entrega essas informações para o cheat. Tudo isso em microsegundos, muito rápido. Agora eu vou te falar quais são os requisitos e explicar tudo o que você precisa, de acordo com o seu objetivo no jogo. Obrigatoriamente, você precisa ter 2 computadores. O principal, onde o jogo roda, e o secundário, onde o cheat vai rodar. O computador secundário não precisa ser da NASA. Pode ser até um notebook ou um mini PC. Só certifique-se de que ele tenha pelo menos uma porta USB 3.0 ou superior, 12 GB de memória RAM e um processador moderno.
a partir do Ryzen 3000 ou Intel de 9ª geração em diante. Isso já é mais do que suficiente para rodar o cheat DMA com desempenho estável. Uma dúvida bem comum é se dá para usar um notebook como PC principal e conectar a placa DMA nele. Existem placas DMA no formato M2 e também adaptadores PCI Express, que tornam isso possível. Mas o notebook precisa ter uma porta USB 4.0 ou Thunderbolt. Mesmo assim, é comum ter problemas de compatibilidade, então não há garantia de que funcionará com seu notebook específico. Sobre a placa DMA, eu já expliquei antes. A função dela é acessar diretamente a memória do PC principal e ler os dados do jogo-alvo em tempo real. Porém, agora vou explicar a diferença entre as versões da placa DMA. Existem três: 35T, 75T e 100T. As diferenças entre elas estão principalmente na velocidade de transferência de dados e na compatibilidade com firmwares personalizados. Se você vai comprar sua primeira placa DMA, o mais recomendado é começar pela 75T. Ela é a mais usada, tem excelente desempenho e é a mais compatível com versões de firmware customizados. A 35T é uma versão mais antiga e pode ter algumas limitações com certos firmwares. Já a 100T, por ser um modelo mais novo e avançado, também pode apresentar restrições, já que nem todos os desenvolvedores produzem firmwares totalmente compatíveis com ela. Resumindo, 35T, 75T e 100T representam as diferentes gerações da placa DMA, que variam em velocidade, compatibilidade e suporte de firmware. E um detalhe importante: existem dezenas de marcas de placas DMA no mercado, mas não se engane achando que uma é melhor só porque tem um design mais bonito. Também não acredite em quem diz que determinada placa é a mais segura ou a melhor do mercado. Na prática, todas as placas DMA fazem a mesma coisa: acessar diretamente a memória do computador-alvo. O que muda entre elas são as versões, que variam em velocidade de transferência de dados e compatibilidade com firmwares. E vale lembrar, quem realmente faz a parte de segurança e camuflagem contra anti-cheats é o firmware. Firmware é um software que mascara, ou seja, camufla, a sua placa DMA em relação aos anti-cheats. Pense nele como o cérebro interno do aparelho. Ele diz ao hardware como deve funcionar, como se comunicar e como responder a comandos. Por exemplo, a placa DMA precisa de um firmware para saber como ler a memória do PC-alvo, como se camuflar dos anti-cheats e como se comunicar pela USB. Um roteador Wi-Fi tem firmware que controla as conexões de rede, as senhas e as configurações do sistema. Um teclado mecânico pode ter firmware que define macros, iluminação, RGB, etc. O firmware fica armazenado dentro do hardware, não no HD ou SSD do PC, é específico para cada modelo de hardware e pode ser atualizado várias vezes, processo chamado de update ou flash de firmware. Agora eu vou te dar uma analogia, para você entender de forma simples como funcionam os firmwares DMA. Primeiro, vamos dividir em 3 categorias, que são as formas mais comuns como os desenvolvedores vendem os firmwares DMA, de acordo com o nível de dificuldade do anti-cheat. Ou seja, quanto mais avançado o anti-cheat, mais complexo é o desenvolvimento do firmware. O firmware básico cobre o anti-cheat Easy Anti-Cheat, usado em jogos como Fortnite, Apex Legends, Rust, Dead by Daylight, entre outros. Já na categoria de firmware médio, entram anti-cheats como o BattleEye, Ricochet e VAC, presentes em jogos como DayZ, Call of Duty, PUBG, Rainbow Six e CS2. Ah, e só um detalhe: existe também o Anti-Cheat Expert, usado em jogos como Delta Force e Arena Breakout, que pode ser considerado um firmware avançado, ficando ali entre o nível médio e o hardcore. Agora, no nível de firmware hardcore, temos o Faceit e o Vanguard, que também cobrem os anti-cheats anteriores. A Faceit é uma plataforma externa com anti-cheat próprio, usada por jogadores competitivos e profissionais de CS. Além do CS, ela também dá suporte a outros jogos competitivos e é conhecida por ter um dos sistemas anti-cheat mais complexos e exigentes, bem diferente do VAC, da Valve, usado no matchmaking padrão do CS. Podemos colocar na lista todos os jogos. Outro detalhe importante é que os firmwares das categorias básica e média funcionam normalmente com o Secure Boot ativado, ou seja, não é necessário desativar esse recurso de segurança na BIOS. Já os firmware da Faceit também funcionam com o VTD e o IOMO habilitados, que são recursos de virtualização de hardware presentes em processadores modernos. E vale lembrar que os anti-cheats podem mudar de categoria ao longo do tempo conforme recebem atualizações. Bom, agora sim, vamos para a analogia. Analogia do firmware básico. Imagina que está rolando uma festa e na entrada tem um segurança. Nesse exemplo, o segurança representa o Easy Anti-Cheat.
para entrar na festa, existe apenas uma regra. Você precisa estar usando roupa azul. Só que tem um problema. Você só tem roupa vermelha. Se você tentar entrar assim, o segurança vai te parar na hora e não vai deixar você entrar. Ou seja, você seria banido. Para resolver isso, você instala um firmware em você mesmo. E esse firmware camufla você colocando uma roupa azul por cima da vermelha. Agora, quando o segurança olha, ele vê você de roupa azul, acredita que você segue as regras e te deixa entrar na festa. Ou seja, para não ser detectado por um jogo que usa o Easy Anti-Cheat, você precisa de um firmware que atenda aos requisitos do Anti-Cheat. E no caso do Easy Anti-Cheat, esses requisitos são bem simples, por isso o firmware básico já é suficiente. Analogia do firmware médio. Agora, o segurança ficou mais forte. As regras da festa mudaram. Além de precisar estar de roupa azul, agora você também precisa ter um carro de luxo e ainda ter um cachorro. Caso contrário, o segurança te expulsa da festa e te coloca na lista de banidos. Então, para resolver isso, você instala um firmware médio, que consegue simular todas essas exigências, e pronto, você entra na festa sem problemas. Analogia do firmware hardcore. Agora, o segurança virou o Hulk, e as regras ficaram ainda mais insanas. Além de precisar estar de roupa azul, ter um carro de luxo e um cachorro, agora você também precisa ter uma namorada. Então, você instala um firmware hardcore na sua placa DMA, que consegue simular todas as exigências anteriores e também essa nova regra. O segurança olha para você, vê que você cumpre todos os requisitos e te deixa entrar na festa. Bom, essa é a função do firmware, camuflar sua placa DMA conectada ao slot PCIe da placa-mãe do PC principal, onde o jogo está rodando. Por isso, você precisa instalar um firmware na sua placa DMA compatível com o jogo, para que ela se apresente como uma placa de rede, de som ou outro dispositivo comum. Mesmo quem tem pouca experiência, consegue criar um firmware básico seguindo guias em fóruns e repositórios no GitHub. Recomendo o DMA CFW Guide e o guia do site DMATease, mas praticamente são iguais. Vou colocar os guias no meu site também. Para firmwares avançados, é necessário muito mais conhecimento. Caso contrário, você vai precisar comprar mesmo. Na prática, um firmware básico copia identificadores, Vendor ID, Device ID, BAR, Subsystem ID, etc., de uma placa real e os aplica. Depois, basta flashear, ou seja, instalar o firmware na sua placa DMA. O PCI Leak FPGA de Ulf Frisk, citado no início do vídeo, é a base usada para a criação de firmwares customizados. Os firmwares avançados vão muito além da simples troca de IDs. Além de camuflar a placa DMA, eles simulam o comportamento real no barramento PCIe, inclusive respondendo a requisições TLP, Transaction Layer Packets, como faria uma placa de Wi-Fi ou de som legítima. Por isso conseguem conversar com o anti-cheat de forma crível, tratando leituras, escritas, confirmações e até condições de erro de maneira semelhante a um dispositivo real. Em termos simples, firmwares avançados reproduzem não só os identificadores, mas também o comportamento que o controlador, PCI e sistemas de segurança esperam, o que dificulta a detecção por anti-cheats avançados. Imagine o anti-cheat, Faceit, conversando com uma placa DMA que está conectada ao slot PCI. No entanto, essa placa DMA só tem um firmware básico, ou seja, ela só fala quem é. Com esse firmware básico, a placa não tenta se comportar como um dispositivo legítimo, ela apenas apresenta seus identificadores. Quem é você? Sou uma placa Wi-Fi. O que você faz? Jogo bola e danço. Tá de marola? Uma placa Wi-Fi não faz isso. Banido. O firmware é específico para cada versão de placa. Um firmware feito para a placa DMA 100T não funciona numa 75T. Além disso, alguns firmwares podem ser incompatíveis com determinadas placas-mãe e processadores. Por isso, um bom desenvolvedor sempre solicita essas informações antes de criar o seu firmware, garantindo que tudo funcione de forma estável e sem riscos de erro. Para garantir segurança e evitar revenda, o desenvolvedor também pode solicitar o ID, conhecido como DNA, da sua placa DMA. Esse DNA é um identificador único gravado fisicamente no chip. Ele não muda, mesmo que você apague ou regrave o firmware, e é único para cada placa, como se fosse um CPF do chip. Com isso, o desenvolvedor consegue vincular o firmware exclusivamente à sua placa, fazendo com que ele não funcione em nenhuma outra. Essa técnica é usada como uma forma de proteção e autenticação, garantindo que cada firmware seja atrelado a um único dispositivo. Antes de encerrar a explicação sobre firmwares, vou explicar rapidamente um termo comum. Firmware emulado 1 para 1. Significa que o firmware emula de forma idêntica uma placa real, como uma de rede ou de som, copiando o comportamento e as respostas do dispositivo original. Outro detalhe é que alguns firmwares exigem a instalação de um driver no PC principal, já para outros não é necessário.
Agora vamos falar sobre os dispositivos que emulam a entrada do mouse, ou seja, aparelhos que recebem comandos e simulam movimentos e cliques como se fossem feitos por você. Esses aparelhos permitem que funcionalidades como aimbot e trigger sejam executadas sem que o cheat escreva diretamente na memória do jogo. Importante, esse componente é opcional, pois em alguns jogos, muitos jogadores usam apenas o radar, que por si só já dá uma grande vantagem. Nesse caso, você precisaria apenas de 2 computadores, da placa DMA e do cheat DMA. E também, no momento em que edito este vídeo, estou ajustando a categoria AimType no cheat DMA para FiveM e adicionei a opção do Memory Aimbot, que escreve diretamente na memória do jogo. Se você ativar essa opção, não é necessário o uso de um desses dispositivos adicionais. Mas lembrando que o propósito do DMA é minimizar ao máximo qualquer risco, e isso foge desse objetivo. Lembrando também que muitos outros desenvolvedores de cheats DMA para outros jogos fazem com que o aimbot realmente só funcione se você usar um desses dispositivos. Estou citando isso porque a maioria do meu público é formada por jogadores de FiveM. Eu adicionei essa opção porque, no FiveM, não há tanto risco. O uso de DMA em jogos como FiveM é mais voltado para evitar ser pego nas telagens mais rígidas do que para escapar de um anti-cheat, já que os sistemas de proteção implementados por cada cidade são relativamente modestos e não se comparam aos anti-cheats de outros jogos. Porém, para outros jogos, como o Faceit e os que foram citados na explicação sobre o firmware, o uso de um desses dispositivos é realmente necessário caso você vá utilizar o aimbot, com o cheat DMA, no jogo em que você joga. Todos esses dispositivos cumprem a mesma função, emular a entrada do mouse para o aimbot. As diferenças estão em qual modelo é mais difícil de detectar por anti-cheats e em qual oferece maior polling rate. Na prática, o cheat envia comandos ao dispositivo e o dispositivo executa os movimentos e cliques, comportando-se como um mouse comum. Antes de eu te explicar qual dispositivo escolher e o motivo, é importante entender o que significa o termo Mouse Polling Rate, pois, em cheats DMA, ele tem mais relevância, pois influencia diretamente na taxa de comunicação entre os dois PCs e na precisão da emulação do mouse. Polling Rate é a frequência com que o mouse envia informações de movimento e cliques para o computador. Em outras palavras, é quantas vezes por segundo o dispositivo atualiza a posição do cursor. Por exemplo, um polling rate de 1000 Hz significa que o mouse envia 1000 atualizações por segundo, enquanto um de 500 Hz envia 500. Quanto maior o valor, menor é o atraso na resposta, e mais precisa é a leitura do movimento. O KMBox possui 2 versões, KMBox B Pro e KMBox Net. O modelo B Pro é uma versão desatualizada, e muitos usuários relatam que atualmente ele é detectado por vários anti-cheats. Ele suporta apenas 300 Hz de polling rate, o que é muito baixo. As conexões são via USB. Eu recomendo que você não compre ele. O KMBox Net suporta 1000 Hz de polling rate, a conexão é feita via USB e exige que o PC principal e o secundário estejam na mesma rede. Muitos relatam que ele ainda passa despercebido pela maioria dos anti-cheats, porém já começaram a surgir alguns relatos de detecção. Então, depende mais do jogo que você joga mesmo, porém eu não recomendaria pegar ele atualmente. O KMBox foi pioneiro no início do DMA, mas acabou ficando para trás em atualizações e vem perdendo reputação por ser considerado menos confiável em vários jogos, onde anti-cheats já foram atualizados. Agora vamos falar sobre o MacCool. Ele suporta 1000 Hz de polling rate, a conexão é via USB e se tornou um dos dispositivos mais usados atualmente. O MacCool é construído com 2 chips ESP30 e 2 S3 e funciona a partir de um firmware que no início era totalmente open source, desenvolvido e aprimorado pela própria comunidade. Essa abertura ajudou o projeto a evoluir muito rápido, mas, nas versões mais recentes, o firmware deixou de ser 100% aberto por questões de segurança, já que alguns usuários modificavam o código de forma indevida, o que podia comprometer a estabilidade e a segurança do dispositivo. Atualmente, apenas as versões mais antigas permanecem públicas. O firmware pode ser constantemente atualizado via WebFlash para a versão mais recente, diretamente pelo site oficial. Ele também oferece mais eficiência e segurança em comparação com dispositivos mais antigos, como o KMBox. A atualização mais recente do firmware traz o USB Pass-Through, que permite usar softwares originais como Razer Synapse, Logitech G-Hub, etc. Vale mencionar que a funcionalidade de Pass-Through pode não ser compatível com todos os mouses, embora dispositivos com 1000 Hz de polling sejam totalmente suportados. Além disso, ele é um dos dispositivos mais baratos do mercado, custando cerca de R$60, sendo uma opção segura, moderna e acessível. Recomendo também que você entre no Discord oficial deles, onde são postadas todas as atualizações, e também há um chat em português. O Ferrum muita gente ainda não conhece, mas promete ser um dos dispositivos mais seguros e avançados e usados pela comunidade DMA nos próximos meses.
Ele suporta até 8000 Hz de polling rate e utiliza 2 cabos USB tipo C e um cabo USB tipo A, oferecendo uma comunicação extremamente rápida e estável entre os dois PCs. Diferente dos hardwares tradicionais como o KM-Box e Mac-Q, o Ferrum foi projetado do zero com firmware e drivers USB próprios, o que garante um controle total sobre o comportamento do dispositivo e praticamente elimina inconsistências ou assinaturas repetidas. Ele faz um pass-through completo, ou seja, o PC principal reconhece o mouse como se estivesse plugado diretamente nele. Isso permite usar softwares originais como Synapse, G-Hub, etc., aproveitando todo o potencial do seu mouse real. Combinando hardware de alto desempenho, suporte a USB 2.0 em alta velocidade e uma latência baixíssima, cerca de 0,6 milissegundos a 1000 Hz e 0,14 milissegundos a 8000 Hz. O Ferrum foi pensado para ser um produto estável, seguro e duradouro. Porém, atualmente, ele é um dos dispositivos mais caros do mercado, custando em torno de R$1.000. No vídeo sobre como importar hardwares DMA, eu também vou citar o Ferrum, já que existem revendedores oficiais na China. Mas você também pode comprar diretamente pelo Discord oficial, abrindo um ticket. Inclusive, eu já comprei o meu, na versão com a case de aço, e estou aguardando chegar no Brasil. No Discord deles estão todas as informações, e dá pra ver que muita gente já está migrando para o Ferrum, como mostram os vouchers e relatos da comunidade. Atualmente, eu recomendo que você opte pelo Mac-Q, que é uma opção segura e mais acessível. Caso tenha um orçamento maior, escolha o Ferrum, que também é seguro e oferece o máximo desempenho. E vale lembrar que também é possível utilizar o Arduino como dispositivo de input. Eu não mencionei sobre ele, pois a maioria dos cheats não oferece suporte direto ao Arduino, já que isso depende do desenvolvedor implementar a compatibilidade. O Arduino não é um dispositivo muito plug and play. Para os desenvolvedores, ele segue mais a filosofia faça você mesmo, permitindo personalizações e adaptações constantes, mas pode exigir modificações frequentes para funcionar corretamente. O Shin Matrix é voltado para jogadores que desejam utilizar o aimbot enquanto jogam no controle. Usado mais por jogadores de Call of Duty. Ele emula um mouse como dispositivo de saída, funcionando em conjunto com outros dispositivos como KM-Box, Mac-Q ou Ferrum. Uma dúvida comum é se dá para usar o Cronus Zen no lugar do Shin Matrix, e a resposta é não. O Cronus não oferece suporte à emulação de mouse como dispositivo de saída. Ele faz o oposto, emula um controle enquanto o jogador usa um mouse. Por isso, ele não é adequado para DMA. Agora vamos falar sobre o Fuser. Como o jogo roda no PC principal e o cheat no PC secundário, o overlay do cheat, o ESP, o menu, etc., não aparece no monitor do PC principal. A função do Fuser é exatamente essa: mesclar duas entradas de vídeo em uma só, permitindo que você veja o ESP diretamente no monitor onde o jogo está rodando. Eu até postei alguns vídeos no TikTok mostrando a funcionalidade de um Fuser. Um deles alcançou quase 1 milhão de visualizações, e muita gente ficou em dúvida sobre o que era aquilo. Ele é um dispositivo adicional, útil para quem não quer ficar olhando para o monitor secundário, mas não é obrigatório. A conexão na parte de trás é simples. O conector mais afastado da entrada de energia geralmente vem marcado como Output. É nele que você conecta o cabo HDMI ou DisplayPort, dependendo do Fuser, ao monitor principal onde o jogo roda. A porta do meio você conecta o cabo na sua placa de vídeo do PC principal, o computador onde você joga. E a última porta é onde você conecta a placa de vídeo do PC secundário, o computador onde o cheat está rodando. Na parte frontal, o botão K1 altera a resolução e o K4 ativa e desativa o overlay, ou seja, o ESP. O Fuser mescla tudo o que estiver sendo exibido no monitor secundário, navegador, aplicativos, etc. Por isso é comum usar um wallpaper preto sólido e ocultar a barra de tarefas para que só o ESP fique visível sobre o jogo, pois o Fuser deixa transparente a cor preta. Existem 3 tipos principais de Fusers: HDMI, DisplayPort e 4K. Você pode ver as diferenças na tela. O Fuser DisplayPort oferece o melhor custo-benefício e desempenho, sendo usado pela maioria da comunidade DMA. Um ponto essencial sobre o uso do Fuser é que a resolução e a taxa de atualização dos 2 monitores devem ser as mesmas. Os monitores não precisam ser exatamente o mesmo modelo, mas é importante ajustar manualmente as mesmas configurações no Windows. Por exemplo, se o seu monitor principal for 4K a 240 Hz e o secundário for QHD a 240 Hz, e você estiver utilizando um Fuser DisplayPort, será necessário reduzir a resolução de ambos. Por exemplo, para QHD a 144 Hz ou Full HD a 240 Hz. Assim, os 2 monitores estarão sincronizados e dentro dos limites suportados pelo Fuser DisplayPort. Tome cuidado! Caso você esteja usando um notebook como segundo monitor, lembre-se de que a maioria dos modelos mais simples possui apenas uma tela Full HD a 60 Hz. Nesse caso, será preciso ajustar o monitor principal para Full HD 60 Hz também.
mesmo que ele suporte resoluções e taxas mais altas, como 4K a 240 Hz. O Fuser é um dispositivo opcional. Não é necessário para o funcionamento do cheat. Como já mencionei, muitos jogadores usam apenas o radar e procuram jogar de forma mais legítima, porque em jogos como CS, entre outros, é muito fácil que espectadores percebam padrões estranhos de movimento ou pré-aim que denunciem wall hacks e aimbots. O radar oferece uma vantagem mais sutil e, em alguns cheats, é possível compartilhar o link do Web Radar com a sua equipe. Ou seja, sua equipe nem precisa comprar nada. Então, reforçando, você pode simplesmente acompanhar o ESP no monitor secundário sem precisar comprar um Fuser. Basta posicioná-lo acima ou abaixo do monitor principal, para você não precisar ficar olhando para o lado. Extended Display Identification Data é o conjunto de informações que descreve um monitor, fabricante, modelo, resoluções suportadas, etc. Muitos Fusers vêm configurados com um EDID de um monitor real por padrão, e a maioria permite que você altere esse EDID para qualquer marca e série que preferir, caso queira aumentar a segurança. Nem sempre é necessário alterar. Alguns anti-cheats e scanners mais avançados já começaram a adotar checagens capazes de identificar o possível uso de Fusers. Como você pode ver na imagem, o relatório do scanner Ocean mostra um exemplo de log que indica um possível uso de um Fuser não confiável. Por último, obviamente, você precisa adquirir um cheat compatível com DMA. Cheats DMA geralmente incluem apenas opções mais legits, voltadas para PVP. Sobre como importar os dispositivos DMA, eu decidi gravar um vídeo separado. Se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, o vídeo de como importar será lançado amanhã. Caso contrário, para você que está assistindo dias depois, eu já postei o vídeo no meu canal. Ainda vou lançar mais vídeos sobre DMA, por isso eu recomendo que você entre no meu Discord. Algumas pessoas se confundem. O servidor específico sobre cheats é o .gg/xcorp. Já o .gg/catatal, que tem mais de 100 mil membros, é voltado para Citizen e mod de som, para 5M. No Discord Xcorp, você pode adquirir o cheat DMA para 5M e acompanhar tudo sobre DMA. Estou desenvolvendo para outros jogos também.